Não tinha que tirar isso da minha mente. E que eu fui atrás de uma felicidade, de buscar uma pessoa que eu ficava, todos os que iam para lá, conhecia alguém, né, ficavam, se casavam, porque lá já podem se casar, né, na França. E aí eu fui em busca disso aí, de uma felicidade, buscar uma felicidade para aquela vida ali que eu... O seu estado emocional, né, nesse mundo, né, que estilo de vida, assim, que condição de vida que você vivia nessa época e qual era o seu estado emocional no meio disso tudo? Criane, eu confesso que eu achava que eu era feliz pelas facilidades das coisas que eu tinha. Tudo que eu queria, eu conseguia. Vestia as melhores roupas, os melhores perfumes, enfim, ia para onde eu quisesse ir. E isso para suprir era uma felicidade. Até então eu comecei a buscar outras fontes, porque eu comecei a conhecer uns amigos que iam para raves, e eu ia para rave lá, eu conheci o êxtase, e eu comecei a usar então as drogas pesadas. E aí, quando eu chegava em casa que passava o efeito, e quando eu me olhava no espelho, eu via que tinha alguma coisa errada. E eu caía em depressão e começava a chorar. E eu chorava e eu perguntava assim para Deus. Eu sempre tive um contato com Deus. E quando eu saí, e lembrando que quando eu saí de Santarém, eu tenho um irmão, meu irmão Jonaldo, ele me deu uma Bíblia. E eu carregava essa Bíblia comigo. É mesmo? Uma Bíblia dessas normais, assim. E eu abria ela no Salmo 91. E eu sempre, quando estava num momento difícil, eu lia aquele capítulo ali de Salmo 91. Eu acreditava que ele me protegia por onde eu andava. Passei por momentos difíceis, por muitas provações, fui preso na Itália, passei 3 meses lá. Por que você foi preso lá? Eu fui preso porque eu estava ilegal. Eu estava ilegal no país, eu tinha que ir, ficar 3 meses e voltar. Eu fiquei 1 ano e 6 meses de forma ilegal. Só pelo fato de eu estar andando na rua com a documentação vencida. Por isso eu fui preso. 3 dias, aliás, eu passei preso, fui julgado, fui diante do juiz. Para mim, aqueles 3 dias foi como se fosse ali 3 meses, não sei, quase 3 anos. Foi difícil, eu não quis comer nada. Eu fiquei 3 dias sem comer. E eu falei para Deus me tirar dali. Se Deus me tirasse dali, eu ia procurar mudar minha vida de alguma forma, porque eu tinha muito medo de ficar lá. Porque se eu pagasse a pena, eu ficaria 3 meses mesmo preso. Mas eu só fiquei 3 dias. Adalberto, você, nesse estilo de vida, ao mesmo tempo carregando uma Bíblia com você para onde você ia, de vez em quando lendo o Salmo 91 e orando, né? Você coloca aí no meio do seu discurso a questão da oração em vários momentos. Você não se sentia errado perante Deus? Eu me senti errado no momento que eu fui, todos os domingos eu ia, assim, tirando as raves, a gente ia para o cinema. E no domingo eu fui assistir um filme todos os filmes que chegam ali em Milano são traduzidos já para o idioma. Até então eu já dominava o idioma direitinho. E aí eu assisti Paixão de Cristo. E quando eu assisti esse filme Paixão de Cristo, eu entendi que eu estava completamente errado. E que eu tinha que tomar uma decisão. Depois daquele filme, eu queria mudar, mas eu não conseguia, eu não tinha forças. E eu tenho um irmão que mora em Santarém, e eu falava muito com ele. Eu falava com esse meu irmão, eu falava com a Joelma, também, que morava em Boa Vista. E eles se comunicaram, e eles ficavam sabendo que eu já não estava mais feliz. E eles aproveitaram essa oportunidade para fazer o círculo de oração. Mas o que é que você diria para a gente, Adalberto? Quais eram as amarras ali? O que era o mais difícil para você? Por que nesse momento de pensar em, de repente, mudar de vida, por que você achava que estava difícil demais? Estava difícil porque, assim, de viver aquela vida de mordomia, aquela vida de tudo que eu queria, eu consegui, e eu pensava assim, como é que eu vou viver? Porque, na verdade, na minha mente, era impossível, não tinha como. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Na verdade, quando eu pensava em mudar, eu não pensava em mudar para
ser quem eu sou. Eu pensava em mudar assim, vou fazer uma cirurgia, vou parar com essa vida de prostituição e vou me casar. Era isso que eu pensava. Entendi, como uma mulher. Como uma mulher, nunca como de jeito nenhum. Entendi. Isso que eu pensava. Então quer dizer que quando você pensava em mudar de vida, não era mudar o seu estado, mas sim o que você queria era sair da prostituição, sim. Isso. Eu queria sair porque não E essa questão feliz. da mudança de sexo, como que isso entrou no meio da sua história? Porque eu comecei a ver meus amigos que passavam pela cirurgia e eu comecei a ver que estava certo. Então, assim, como eu pensava, se eu sou, para mim ser feliz, dentro de mim não tinha uma felicidade. E eu pensava, eu só vou ser feliz se eu fizer essa cirurgia. Olha! E aí eu estava lutando com isso. Foi quando eu voltei para o Brasil. Passei 1 ano e 6 meses só na Itália. Onde que haveria essa possibilidade de você fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Lá na Itália mesmo? Eu teria que fazer na Itália. Eu pretendia fazer na Suíça, porque seria bem mais prático, mesmo que eu tivesse que pagar. No Brasil eu já conseguiria, mas eu teria que enfrentar uma fila, passar por psicólogos, né? Ia ter todo um procedimento, mais ou menos duraria uns 2 anos para mim conseguir. Mas eu voltei para o Brasil. Antes de fazer a cirurgia, eu sabia que a cirurgia era delicada e dura mais ou menos umas 8 horas uma cirurgia dessa. E aí eu queria visitar minha mãe antes de fazer a cirurgia. Porque algo dentro de mim dizia assim, tu pode não voltar da sala de cirurgia mais. Eu fico imaginando essa situação, Adalberto. Você diante de uma decisão marcante na sua vida, sem ter que esperar tanto tempo, né? Como aqui no Brasil você teria que esperar uns 2 anos, pelo menos. Por aí. Mas lá era só você ter o dinheiro e você faria essa cirurgia. Ela estava à sua disposição. Com certeza. Ao seu alcance. Estava assim. E aí você fala, bom, vou primeiro ver minha mãe, vou lá. Você já tinha dividido com a sua família essa vontade que você tinha ou não? A partir daí eu comecei a dividir. Comecei a falar com meu irmão, aí falei com essa minha irmã também. Aí quando ela ficou sabendo, ela ficou em desespero. É uma mulher de muita oração, essa minha irmã. Ela começou a falar onde ela congrega lá na igreja lá em Boa Vista, ela começou a falar com as irmãs no círculo de oração. E aí elas começaram a orar, elas chorando, chegou com uma das irmãs lá, irmã, pelo amor de Deus, meu irmão quer fazer uma cirurgia, explicou a situação, né? E aí elas, vamos orar para Deus impedir. E elas começaram a orar. E ela pedia oração ela falou, onde ela chegava, na igreja que ela pregava, ela pedia oração. E eles começaram a orar. Ela orava lá, o meu irmão orava em Santarém. E todos os meus irmãos começaram a orar por mim. Na verdade, toda a minha família começou a orar por mim. Olha, fizeram um círculo de oração. Bonita isso, né? Todos começaram a orar. Toda em prol de todos. Puxa vida. E aí você veio para o Brasil, encontrou sua mãe? Vim para o Brasil, gastei todo o dinheiro que eu tinha, que dava para comprar uma casa, um carrinho, alguma coisa. Gastei nas orgias, ainda me diverti muito. E aí a minha mãe